Definitivamente já estamos em rota de colisão com a democracia brasileira. Estamos numa rota de colisão entre o Supremo e o que nós queremos para o nosso país. Os ministros do Supremo são canalhas, são vendidos, são compráveis, são corruptos e nós estamos diante de uma verdadeira organização criminosa. Quem diz isso é Roberto Jefferson, num videozinho curtinho que eu vou mostrar para vocês. Para minha surpresa, eu tinha dito no vídeo de antes de ontem que eu tinha sido bloqueado pelo Facebook por 30 dias. E aí eu entrei no Face e comecei a reclamar, disse não concordar, porque não é possível, você não pode chamar um japonês safado de safado. Mas o problema não foi porque eu chamei ele de safado, pelo que eu entendi, o problema foi que eu chamei ele de japonês. Olha aonde nós estamos indo parar. É o fim de tudo. Isso me lembrou uma reportagem da Globo, que ela falou que o Bolsonaro tinha chamado a Cris Oyama, se eu não me engano, que tinha escrito um livro e tal, de japonesa. E aí tinha o pessoal fez os memes que eles falavam quando a própria Globo chamava o japonês da Federal de japonês. É um crime. Mas eu tive o meu vídeo bloqueado porque eu chamei os governadores e os prefeitos que roubaram bilhões da pandemia de genocidas. E eu fiz um vídeo, esse que vocês estão vendo. Quem são os verdadeiros genocidas? E aí o Face bloqueou. Porque aqui nesse país, o único que você pode chamar de genocida é o Bolsonaro. Os vários YouTubes que eu sigo, nenhum deles mais usa a palavra genocida. Eles usam genoemicida, não sei o que lá, tal, mas eles não usam mais. Eu ainda não tive vídeo derrubado no YouTube, porque o meu canal ainda é pequeno. Eu estou me aproximando de 300 inscritos, ó, estou bombando, hein? Estou me aproximando de 300 inscritos, mas o meu canal ainda é pequeno e ainda é irrelevante. Mas à medida que eu atingir mais pessoas ou que o meu canal ganhar alguma relevância, por enquanto só tem relevância para vocês, meus amigos que me assistem. Mas quando eu ganhar mais alguma relevância, aí fatalmente eu vou ter que começar. Nós vivemos sob censura. Nós estamos sendo censurados e já faz tempo, não é de hoje que nós estamos sendo censurados. E eu vejo eles tomando muito cuidado na hora de falar e eu não entendi. Agora eu estou entendendo já o que acontece. Então, se você não quiser ser censurado, você só pode chamar uma pessoa de genocida, que é o Bolsonaro. Se você chamar os canalhas dos prefeitos, governadores e um monte de secretário, um monte de gente que roubou bilhões do dinheiro que o governo federal mandou, você não pode, porque eles vão te bloquear. Você viu o frio que está fazendo? Culpa de quem? Do Bolsonaro, o genocida. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal. Foi-se o martelo, ficaram os picaretas. E cada dia mais... Eu vou mudar o nome desse canal para Nós os Trouxas, porque não tem outra definição. É só isso que nos restou. Os trouxas, sob todos os aspectos. Eu vou começar esse vídeo, eu vou usar 3 pessoas para me ajudar. Ricardo Barbieri, o jornalista, Kim Paim, para quem eu vou pedir licença de botar um trechinho, e o Roberto Jefferson. Olha a entrevista que ele deu para o Augusto Nunes na Jovem Pan. Eu separei só alguns trechinhos para você ver o que ele fala dos ministros do Supremo. E com ele, ninguém mexe.
O Daniel Silveira foi querer mexer com o Supremo, está preso até hoje por crime de opinião. Bolsonaro falou na live de ontem dele, do Daniel Silveira, que é um absurdo. Tudo bem que ele falou um monte de merda, mas falou tudo aquilo que a gente gostaria de falar. E ele falou. E aí ele está preso por crime de opinião, por um inquérito absolutamente ilegal. Dá uma olhada no que Roberto Jefferson falou. Começando pelo Supremo, o ninho dos urubus e das bruxas, as 2 bruxas e os 9 urubus. Nós temos que começar a limpar, aposentando aquela turma, aqueles sujeitos e aquelas sujeitas que estão lá. Limpar. E o Bolsonaro não é um cara de briga. É engraçado que ele é chamado aí de fascista, de ditador. Eu, se sou ele, já tinha fechado o Supremo. O artigo 142, ele dá poder para isso. Para quem não sabe, o que é que diz o artigo 142? Que as Forças Armadas são poder moderador. Elas estão acima dos outros poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. Não é isso, né, deputado? O Supremo não tem esse entendimento, né, sobre Mas o sobre o Supremo artigo entende que é bom 142. para eles. Não o só Supremo o Supremo, faz a mas... Constituição que quer. Cada ministro do Supremo escreve a lei que bem deseja. Ali não tem mais nenhum respeito à carta que foi votada em 88. Cada um é uma Constituição. O Gilmar entende um troço. O Melo, o de Melo, Collor de Melo, o Marco Aurélio de Melo entende de outro. Já aposentou. O Fachin entende do outro. O Xandão, o maridão da Dona Vivi, entende de outro. Então, Sim, deputado, mas a gente vive um num grande sistema... caravançará, aquilo é uma bagunça. É um sistema de freios e contrapeso. Nenhum poder pode se sobrepor aos outros. Mas das o forças Supremo, armadas, então, hoje há os uma poderes- ditadura do O judiciário. senhor não tem medo do Supremo, não? Eu não. Eu não. Eles são homens. Debaixo daquela capa tem um homem com sangue, com oxigênio, com osso, igual a mim. Vou ter medo de homem? Choro, que desgraçadamente posaram na sorte do Brasil. Incompetentes, lobistas, desonestos, corruptos. É o Morcrim. É uma organização criminosa para fazer o crime de abuso de autoridade. Como é que foi que chegou lá o Barroso, Boca de Veludo, Globo? Como é que chegou lá o Fachin, Joerley Batista? Pô, como é que chegou lá aquela do Rio Grande do Sul? Aquela ministra? Rosa Weber. Rosa Weber, era amiga do Carlos, marido da Dilma, amiga do... Ela nem juíza é, do Tribunal Regional do Trabalho. E é juiz de segunda linha. Mas até... Como é que um homem desse, o Pachequinho, pega 3 milhões de assinaturas de pedido de impeachment aí do Xandão, do maridão da Dona Vivi, e arquiva? Ele abre a CPI contra o presidente da República, uma CPI vazia de fake news, vagabunda, de bandidos, de bandidos. Só tem malfeitor sentado naquela tribuna, são os ladrões de banco investigando o xerife. Ele põe essa CPI para frente e a do Carequinha lá. 3 milhões do povo assinaram. E ele não põe para frente. Por quê? Tem medo do Carequinha? É o interesse dele. É forte, né? Mas é verdade. Vamos ver se o Supremo vai fazer alguma... Falando em Supremo, olha esse vídeo do Jornal Nacional. Claro que eu posso colocar aqui porque não vão me derrubar. Se eu fosse um canal grande já não poderia, né? Espero ser grande um dia para não poder colocar, que vou ser censurado nas redes. Estou começando a ser censurado já. O William Goebbels, da Rede Globo Lixo, postou um vídeo onde o Supremo fala que o Bolsonaro disse fake news quando disse que o Supremo proibiu o Bolsonaro de agir na pandemia. Dá uma olhadinha. O Supremo Tribunal Federal reagiu hoje de maneira inédita a uma declaração inverídica que o presidente Jair Bolsonaro costuma repetir ao falar sobre a pandemia. Numa entrevista à Rádio Mundial da Bahia, Bolsonaro voltou a dizer que o Supremo deu muito mais poderes para governadores e prefeitos do que para ele. O STF rebateu Bolsonaro com um vídeo nas redes sociais. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não. É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. Verdades do Supremo não são nossas verdades, são verdades deles,
Não. Eu tinha muitas coisas para falar hoje, mas eu vou me valer da ajuda do Kim Painha. Ele traz um trechinho do Maia Botafogo, aquele que é ladrão, que o pai é ladrão, que o sogro é ladrão, o nhonho Botafogo Maia, aquele da planilha da Odebrecht, aquele que atrasou o país 2 anos. Olha o que ele falava do voto auditável e olha o que ele fala agora. E vejam só a cara de pau do Rodrigo Maia. Não tem explicação para isso. Vejam só, eu vou dar play no vídeo, porque se eu contar vocês não acreditam. E acho que se vocês verem, vocês também não vão acreditar. Boa noite, agora o presidente Bolsonaro na live disse que eu mudei de lado na defesa do voto democrático. Eu falei, não, presidente, eu nunca mudei de lado. Aliás, eu nasci no exílio porque nós sabemos bem o que é ditadura. Meu pai foi preso, torturado, exilado. Assim que os populistas trabalham, questionando a democracia representativa e o Estado democrático de direita, defendendo uma democracia direta. Presidente, que nada mais é do que uma ditadura, que é isso que o senhor defende. Ele não falou porque ele mudou de posição? Fez só um discurso político maluco para falar que Bolsonaro é um ditador? E para mostrar que ele realmente mudou de posição, temos aqui o vídeo de 2015. Vamos deixar o Rodriguinho falar. Na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira, que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. Tá vendo isso daí, gente? A vitória do povo brasileiro vai poder recontar. Obrigado aí, Bolsonaro, foi relator. Então, por que eles mudaram tanto de opinião? Qual é o medo deles? A gente sabe qual é o medo deles. No momento, só existe uma pessoa com chances reais de ganhar a próxima eleição para presidente. E essa pessoa é o Bolsonaro. Agora eu quero pedir licença para o Ricardo Barbieri, jornalista, para postar aqui o vídeo que ele fez. Ele falou com muita maestria tudo aquilo que eu gostaria de falar. Olá, minhas amigas e meus amigos. Essa afirmativa pode parecer chocante, mas é a pura verdade. Brasília é um puteiro. As casas do Legislativo e do Judiciário têm uma luz vermelha em suas portas e dentro todos discutem uma maneira de ferrar alguém. Quer uma prova de que Brasília é um grande puteiro? Basta ver quem impôs a CPI do Covid, quem blindou os governadores na mesma CPI, quem aprovou a presidência, vice-presidência e o relator daquele circo. O Congresso Nacional é um grande bordel. Basta ver como eles votam, como não votam, o que não votam, o que engavetam e o que fingem defender. Brasília vive de chantagens, subornos, traições, armadilhas e todo tipo de crimes praticados por sociopatas. Foi assim que Omar Aziz, um dos indivíduos mais repugnantes desse país, conseguiu evitar ser indiciado por pedofilia. Foi assim que o mesmo Omar Aziz conseguiu escapar da prisão, que seria certa e que alcançou sua mulher e seus irmãos por desvio de dinheiro da saúde manauara. Foi assim que, no mundo de chantagem e corrupção, a composição do STF se fez. Nos corredores do Congresso Nacional, nos bastidores do teatro sujo do poder político. E tem o caso do Fux, que é um caso aberrante, porque ele procurou todos os condenados, ou depois condenados da Lava Jato, todos os réus da Ação Penal 470, chamada de mensalão, para ele me assediou. Sabe que assediar uma pessoa até me encontrar? Para dizer, primeiro, que ele conhecia realmente o processo
as vírgulas do processo, para bater no peito, dizer que matava no peito, que nós éramos inocentes, que nos absolver. Esse é um charlatão, não é? Eu não exagerei, porque eu fiquei muito preocupado em exagerar. Com relação aos outros ministros, todos eram progressistas, todos tinham um compromisso democrático, todos lutaram contra a ditadura, e alguns tinham uma prática como o ministro Fachin, ao lado do Movimento Sem Terra, dos centros acadêmicos e dos sindicatos. Aliás, grande parte da renda dele vinha disso. Este é o mundo de Renan, Collor, Lula e tantos outros que se elevaram do submundo ao topo da política. Mansões, carros de luxo com motorista, mordomias, restaurantes caros, luxúria com mulheres, vagabundos e vagabundas irmanados no grande bacanal da República. Esta é a democracia brasileira, um grande rendezvous, onde os representantes do povo não são os deputados mais votados, mas aqueles beneficiados pelo voto proporcional, manipulado pelos caciques dos partidos e, talvez, fraudes eleitorais, compra de votos e outras coisas. Quem não sabe que isso é verdade? Quem não imagina que seja, finge não saber, ou pior, não quer saber. Porém, o mais inacreditável é que as pessoas aceitam. É assim mesmo, sempre foi assim, nada muda. A culpa é dos outros. O inferno são os outros. Não, não é verdade. É sim nossa responsabilidade. É falta de coragem de muitos, falta de vergonha na cara. Quem está disposto a mudar essas coisas tem que arregaçar as mangas e ir à luta. A luta é dura, perigosa e muitos vão perder. Mas não lutar não é uma opção. Não ir à luta condenará todos nós à mesma derrota. Obrigado. Fiquem com Deus. Nós estamos numa cruzada, nós estamos à beira de uma guerra. O Supremo Tribunal Federal está com tanto medo da reeleição do Bolsonaro que eles estão perdendo as estribeiras. Eu não sei no que isso vai dar, mas boa coisa não vai ser. Basta uma única pergunta. Por que você não pode auditar uma urna? Por que estão tirando o nosso direito de auditar uma urna? Por que uma coisa tão simples está se transformando nessa guerra? Aqui o convite para todo mundo ir para as ruas no dia 1º de agosto, domingo. Eu irei de manhã aqui em Bragança, aceitando um convite do Coronel Américo, que eu vou deixar o postzinho dele aqui também, e à tarde estarei na Paulista. A gente tem que fazer a nossa parte. Falando em fazer a nossa parte, por favor, curta, comente, se inscreva no nosso canal. Nós precisamos ganhar relevância para começarmos a ser bloqueados pelo YouTube, derrubados pelo Facebook. Eu não vejo a hora dos caras começarem a me bloquear para valer. Aí vai ser um sinal de que nós estamos chegando a mais pessoas. Valeu, até a próxima. Bragança Paulista, aqui quem fala é o Coronel Américo. Nós precisamos lutar pela democracia. Por isso, no dia 1º de agosto, estarei junto com vocês, no Lago do Taboão, para defender a pauta do voto impresso, auditado e de comprovação pública. A nossa força é o Brasil, e juntos somos mais fortes.